aquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Amém. 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 Que coisa linda. Meu Deus, Glória sou a apaixonada por Jesus e não nego isso pra ninguém, viu? Glória a Deus. Que maravilha, né? Benício, ele falou aí, Tito, é uma criança. Tito, é 2 aninhos, né, Zita? Esse menino chegou com um diagnóstico de morte. É por isso que ele cantou esse hino aí, porque Deus restaurou mesmo a saúde dessa criança. E a cada dia Deus está fortalecendo mais. Então, foi uma causa também que esse grupo pegou e a gente só vai soltar quando o Benício estiver correndo pelos 4 cantos da igreja. Em nome de Jesus. Né? Sabemos que não é só esse grupo, mas outros grupos entrou em oração e a família entrou em desespero, porque é filho único. E mesmo que fosse o 10º filho, é um filho, né? Verdade. E Deus honrou os pais, a família e trouxe Benício de volta. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é lindo. Muito lindo. A mãe quer falar alguma coisa sobre esse assunto, Camila? É Camila que ganhou o neném, né? Camila é a esposa de Estevão. Aqui é a mãe que ganhou o neném. A mãe de Benício é outra. É Bianca, é irmã de Camila. Entendi. Pois é, então é isso. E a gente vai continuar orando e a gente vai continuar experimentando dos milagres de Deus. Amém. E existem vários milagres. Quero te dizer, meu irmão, que você está falando aqui para São Paulo, Ilhéus, para Rio Grande do Norte, para Irecê, para Goiânia, né? E você está falando aí para um monte de gente e todos eles na carência de ouvir a palavra de Deus, porque sem essa palavra nós não somos nada. Nós precisamos ser fortalecidos em Cristo Jesus todos os dias por essa palavra. E por isso o Senhor escolheu você no dia de hoje para trazer essa palavra. Amém? Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo direitinho? Maravilha. Estamos. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Falar para vocês que quando se trata de você assumir a responsabilidade de um convite desse, a gente fica num estado aqui que as mãos começam a suar, sabe, dá aquele frio na barriga. Mas uma vez eu conversando com o meu pastor, eu falei: pastor, eu já preguei tantas vezes, levei a mensagem tantas vezes, e por que ainda continua com isso? Aí ele falou o seguinte para mim: meu filho, no dia que suas mãos pararem de transpirar e que a sua barriga parar de embrulhar, é porque você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. E se você perdeu, você vai falar pela sua própria voz, e a sua voz não tem serventia nenhuma. Então quando a gente assume esse compromisso desse convite e que fica nessa situação que a gente se encontra agora, aí a gente glorifica mais ainda ao Senhor em saber que o controle é sempre dele. E nada melhor do que estar no controle dele, né? A irmã Linda, ela já me apresentou. Eu sou o irmão Flávio Tito. Sou de Feira de Santana, na Bahia. Há 4 anos eu moro aqui em Goiânia. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha, né? A Marta, minha esposa, o Felipe e a Luísa, meus filhos. A irmã Linda citou a respeito do Ministério dos Gideões Internacionais. Durante 10 anos eu participei do Ministério dos Gideões Internacionais. Hoje eu não faço mais parte do ministério. Houve uma necessidade de eu sair, me afastar um pouco do ministério para atuar dentro da nossa igreja, ajudando o nosso pastor. E hoje a gente está lá, congregando aqui na igreja Assembleia de Deus, Ministério Betel, ajudando o nosso pastor Gentil nessa obra que não é nossa, não é minha nem é dele, mas é do Senhor. Então,
quando diz respeito a servir ao Senhor, a gente tem que estar disponível em todo tempo, né? Bom, já foram feitas as apresentações, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele esteja com a mão dele estendida sobre a vida, a família, os negócios, a saúde, a mente, os sentimentos de cada um de vocês que estão aqui. Que a graça de Jesus, ela esteja em todo tempo sendo derramada copiosamente sobre a vida de cada um de vocês e que vocês, por onde passarem, vocês transpareçam através da sombra de vocês essa graça e essa bondade do Senhor. Que todos aqueles que tiverem acesso a vocês sejam alcançados por essa graça, que é infinita e é salvadora. Bom, vamos para a palavra. Mais uma vez eu quero agradecer a irmã Linda por esse convite, agradecer a Deus também por esse convite, né? Se não fosse o Senhor tocado na irmã Linda, a gente não estaria aqui hoje. E eu vou pedir a vocês que acompanhem, né, essa leitura. Nós vamos estar lendo lá no texto no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. A irmã Linda tinha conversado comigo, me explicou a respeito do grupo, que é um grupo de oração, de intercessão, e ela falou: irmão, fique à vontade para levar a mensagem que Deus colocar no seu coração. Porém, por mais que a gente ore ao Senhor e busque querendo fazer algo de alguma maneira, o Senhor sempre lhe dá o direcionamento. E eu louvo a Deus que o direcionamento que Deus deu para a mensagem de hoje é nada mais, nada menos do que o que diz respeito ao grupo, oração. Então vamos falar um pouquinho de oração, e nada melhor do que ouvir falar de oração vindo da parte daquele que é o nosso Salvador. Então eu vou pedir a vocês que acompanhem Lucas 22, versículo 39, e vai nos dizer o seguinte, a gente vai estar lendo até o 46, tá? E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Guardem esse versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada na vida de cada um de nós, ok? Como o texto fala de oração e o grupo é especificamente de oração, eu quero desde já trazer um testemunho com relação a isso. Porque a irmã Linda citou aqui que já tem um certo tempo no qual ela tinha o desejo de convidar o irmão Flávio Tito para estar aqui com vocês trazendo essa mensagem. Por incrível que pareça, como diz o pastor Adilson da Igreja Batista Ebenezer lá em Feira de Santana, ele diz o seguinte: meu filho, Jesusidentemente falando, no domingo pela manhã, pela tarde, quando eu estava me preparando para ir para a igreja, eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo nesta noite com relação ao despertar do dia. O que é o Despertar do Dia? É um canal que eu tenho no YouTube, onde eu levava todos os dias uma mensagem bíblica. Todo dia, impreterivelmente, todos os dias, às 5 horas da manhã, eu levava uma mensagem. E a última mensagem que eu levei no Despertar do Dia foi no dia 4 de outubro de 2023. E de lá para cá eu não levei mais nenhuma mensagem no nosso canal. E nem no Instagram do Despertar do Dia. E assim eu orei ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo ao despertar do dia, porque eu tenho o desejo de voltar a levar as mensagens diariamente, mas falta alguma coisa que me impede de fazer isso todos os dias.
E assim eu fui para a igreja, chegando lá à noite, foi o pastor Carlinhos de Jesus que pregou, ministrou a palavra, e ele foi muito claro quando ele simplesmente no microfone, no púlpito, ele disse o seguinte: aquilo que você deixou de fazer, o Senhor está dizendo agora, faça. Aí eu, meu Deus, que isso? Eu fiquei espantado, eu estava cochilando e eu confesso que eu fiquei espantado com essa palavra, porque assim, literalmente eu orei à tarde e já tem alguns meses que eu tenho relativamente conversado com Deus a respeito desse assunto. Senhor, me diz qual o momento de voltar. Eu tenho desejo de voltar, mas não estou conseguindo voltar, então me diz o momento de voltar. E Deus foi muito taxativo no domingo à noite, quando ele falou: a hora de voltar é agora. Aquilo que você estava fazendo, que você deixou de fazer, faça agora. Terminou o culto, conversei com o pastor e ele assim falou: filho, por incrível que pareça, esse trecho da mensagem, se a gente fosse analisar, não tinha nada a ver com a mensagem que ele estava pregando no momento. Mas Deus me pediu para falar aquilo naquele momento e você vê que depois eu voltei para o contexto da mensagem e seguimos em frente. E assim a irmã Linda ontem vem para concretizar isso e me chama para poder participar desse culto abençoado. O que é que eu quero? O que é que eu entendo com isso? Se a gente ora, ele responde. É fato. E é simples. E dentro desse texto que a gente leu aqui agora, eu quero trazer algumas situações bem peculiares desse texto para vocês, com relação àquele que nos salvou, ao Senhor, Jesus. Jesus, ele... Vamos falar aqui, antes de eu falar a respeito de Jesus, vamos citar exatamente, exclusivamente o que é a oração, tá? Segundo o dicionário, oração é um ato que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante do ser divino. Nós entendemos então que a oração é um ato de ligarmos ou de nos conectarmos ou de estarmos mais perto de Deus. O dicionário ele não traz o nome de Deus ou o nome de Jesus, porque ele é nada mais nada menos aberto ao Estado, ele está contido dentro do Estado laico para poder não afetar nenhum tipo de religião. Cada um ora de acordo ao seu Deus, mas nós entendemos nesse aspecto aqui que o dicionário Aurélio ele traz a confirmação de que é um ato de nos achegarmos mais ao nosso Deus. E Jesus, dentro desse texto que nós lemos aqui agora, ele traz essa condição muito mais do que qualquer dicionário ou qualquer outra situação pode nos apresentar. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam me responder. Jesus precisava ir ali ao Getsemane, subir ao monte para poder ir orar? Ele era Deus. Ele é Deus. O poder que emana do trono da glória estava sobre ele. Desde o princípio, ele é Deus. Desde o princípio, ele criou todas as coisas com o Pai. Então, Jesus, ele tinha todo o poder nas suas mãos ali naquele momento. Só que uma coisa que chama muito a minha atenção nesse texto é o simples fato de Jesus, ele se afastar para orar. Seguindo o contexto bíblico com relação à oração, lá no livro de Mateus, tem uma declaração que nos revela o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus que está no céu e ora, a Bíblia ainda ela é muito clara, ela diz o seguinte: ora em oculto ao teu Deus que está nos céus, para que assim ele te responda. Jesus, ele convida alguns dos discípulos para ir com ele até ali ao monte. Ele deixa os discípulos em um certo local e fala: olha, fiquem aqui,
fiquem vigiando, orando, porque eu vou mais adiante. Alguns textos dá até a distância que Jesus se afastou dos discípulos, né? E eu gosto muito da leitura do livro de Pedro, ou de Lucas, porque Lucas ele é muito detalhista. Se você ler o mesmo texto lá nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver uma diferença na riqueza de detalhes com relação à mensagem no qual Lucas escreve. E no livro de Lucas, ele relata até a distância, e diz que a distância foi de 1,5 tiro que Jesus se afastou dos discípulos para poder ir orar. E olha só que interessante, o que é que Jesus faz quando Jesus ele se afasta para orar? Nós entendemos que Jesus é Deus, nós entendemos que Jesus é o Criador de todas as coisas, nós entendemos que Jesus, desde o princípio, ele é o Verbo, mas Jesus, ele, quando se afasta, ele tem uma atitude muito, mas muito, como é que eu posso colocar? Uma atitude espetacular ou esplendorosa, que é o reconhecimento da divindade de Deus, e ele deixa isso como exemplo, e Lucas traz isso para que a gente também siga isso como exemplo. A Bíblia relata aqui no livro de Lucas que ele se afasta dos discípulos e ele se ajoelha para orar. Nós temos, eu vou falar por mim, porque eu sei que esse grupo aqui é abençoado, e esse grupo não segue essa regra não. Mas eu tenho o costume de, depois de um dia extremamente corrido, cansativo e tal, na hora que chega o momento de ir dormir, eu me deito, cubro minha cabeça e falo, Deus, eu vou orar aqui deitadinho mesmo, porque o Senhor sabe que o meu dia como é que foi, né, Senhor? E a gente perde o costume de honrar, reverenciar e adorar a Deus com a nossa própria oração, nos humilhando diante daquele que é Deus. Não que a oração, e eu quero deixar isso claro para os irmãos, não que a oração deitado, ela não vai alcançar o ouvido de Deus, porque ele é onipresente. Ele ouve todas as coisas e ele sabe de todas as coisas, até mesmo antes de eu pensar em falar, ele já sabe que eu iria falar. Então, deitado eu posso orar e falar com meu Pai. Porém, o ato da humilhação faz com que os ouvidos do Senhor se inclinem para mim. Quando nós nos humilhamos diante de Deus através do nosso joelho, automaticamente parece que o Senhor faz o seguinte, ele abre o céu, ele desce, envia o Espírito Santo dele até o nosso quarto, e aí a gente se sente muito mais aliviados no que diz respeito para falar com o Senhor aquilo que o nosso coração quer falar, e não só a nossa boca. E aí ele deixa muito bem claro de que ele se compadece com o coração contrito e quebrantado diante da presença dele. Quando nós entendemos isso, de que um coração contrito e quebrantado, humilhado diante do Senhor, faz com que ele se achegue muito mais rápido a cada um de nós. Aí vem um grande detalhe. Quando eu estou deitado orando, eu não finalizo a oração. Então eu aprendo com o meu Deus, com o meu Jesus, com o meu Salvador, que ele como Deus, ele não precisava nem subir para orar, quem dirá se ajoelhar, mas ele vem com toda a humildade do universo e ele mostra, ei, baixa, faz como está lá no Antigo Testamento, põe a tua boca no pó para que assim ainda haja esperança. Esse exemplo de Jesus com relação a essa humilhação diante do Senhor faz com que a gente tenha a capacidade de se levantar com muito mais força do que a forma como nós nos ajoelhamos. E você quer ver como isso é muito nítido? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês, cada um, se a gente for abrir o espaço aqui, tem uma experiência peculiar com o Senhor com relação à resposta de oração. Quando nós nos ajoelhamos e nos colocamos diante do Senhor e esvaziamos o nosso coração, tiramos de dentro do nosso coração e levamos ao trono da glória, nós nos levantamos em uma força gigantesca, nós nos levantamos diferente,
nós nos levantamos mais fortes, mais entendidos e mais esperançosos. E o melhor de tudo, com a nossa fé mais estabelecida e firmada no Senhor. O porquê disso? O porquê que a gente sempre se levanta diferente? O porquê que a gente se levanta melhor quando nós nos prostramos diante do Senhor para orar? No meu pouco conhecimento e entendimento das Escrituras, entendo eu que é exatamente aquilo que eu falei logo aqui no início. O céu se abre, o Senhor vem até onde nós estamos, enche o nosso ser com a presença dEle e faz com que a gente tenha mais ânimo, fé, através dEle, para continuar servindo a Ele e buscando a presença dEle para nos ajudar a solucionar aquilo que estamos passando. Um exemplo disso é o fato dessa criança que vocês acabaram de relatar para mim. E eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que os pais se prostram diante do Senhor para orar, não levantam do mesmo jeito. Se prostrou chorando, não vai levantar chorando. Vai levantar firme e fortalecido no Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é o nosso sustentador. Ele é aquele que garante exclusivamente a nossa vitória através dele. E Ele deixa muito bem claro isso também. Se a gente voltar um pouco à Escritura, Ele deixa, Jesus é tão maravilhoso que Ele nos cita até como buscar orar, falar com Ele. Se a gente voltar um pouquinho, lá no capítulo 11 do livro de Lucas, Ele vai deixar o que a gente costuma dizer que é o Pai Nosso. Mas ali é um modelo claro de como orar ao Senhor, invocando sempre a presença dEle, nos esvaziando de nós mesmos e assim liberando perdão. Olha só que incrível isso. Olha só como é tremendo essa questão no que diz respeito à oração. Primeiro, invocar o nome do Senhor, exaltar, louvar, engrandecer Ele, que é o único digno. Então tudo, primeiramente, a primazia, a primícia é dEle e é para Ele. Depois, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, independente de como foi o seu dia. Louve e agradeça a Ele. Depois Ele fala, olha, agora você pede perdão àqueles que você magoou e depois você perdoa aqueles que te ofenderam. E depois você busca de novo a minha proteção para que você não caia em tentação. Então esse é um modelo que o Senhor deixou para a gente orar. E Ele é tão incrível que ele deixa o modelo e ele vem e mostra o exemplo de como orar. E quando Jesus ele deixa esse exemplo, ele vem e mostra através dele mesmo como devemos orar, que é ajoelhados, buscando a presença dele, invocando o nome do Senhor. Olha só o que é que acontece. Vocês se lembram qual foi o texto que eu falei para vocês guardarem? Versículo 43, se eu não estou enganado, onde fala que depois que o Senhor estava orando, depois que Jesus se ajoelhou e orou, os anjos vieram confortá-lo. Fazendo uma alusão a isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, se os anjos vieram ali naquele momento para poder consolar Jesus, é óbvio que Ele faz isso com a gente, por isso que nós levantamos diferente quando a gente se ajoelha para orar. O Senhor envia os anjos dele para nos servir, para nos consolar, para trazer a certeza daquilo que vai acontecer. Porque a fé é exatamente isso, é a gente crer exclusivamente naquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas cremos com fé no Senhor Jesus de que irá acontecer porque está decretado e declarado por Ele mesmo. É cura, é salvação, é libertação. Tudo isso é decretado pelo Senhor de que já aconteceu. Por que eu digo já aconteceu? Jesus, logo após esse episódio daqui da oração, Ele foi levado à cruz do Calvário. E a Bíblia relata que sobre ele foram as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa. Ele levou os pecados sobre ele. Vocês conseguem imaginar a grandiosidade disso? E o tamanho do amor? Logo nesse texto fala aqui também a respeito de que Jesus, o suor dele virou como gotas de sangue. O próprio Jesus, naquele momento,
quando ele está orando, ele já tinha ciência do que iria acontecer com ele, e ele fala com o Senhor: olha, Senhor, se for da tua vontade, aparta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Ele já sabia o que ele iria passar. Automaticamente o Senhor, identificando que ele iria carregar enfermidade sobre o corpo dele, ele iria carregar dores sobre o corpo dele, ele iria carregar culpa e pecado sobre ele, o corpo dele começa a sentir exatamente tudo isso que ele iria passar, e aí o suor dele se transforma em gota de sangue por conta de todo esse processo de sentimentos que o Senhor estava sentindo naquela hora com relação ao que ele iria viver. O corpo dele iria virar um caminhão, uma carreta de carregar todas essas mazelas trazidas por nós mesmos e que não era dele, era nosso, que era para estar ali, era cada um de nós, carregando cada um a sua cruz e os seus pecados. Mas ele leva sobre ele, e o corpo dele, naquele momento que ele está ajoelhado, começa já a sentir isso que iria acontecer. Mas mesmo assim, ele não desiste de nós. E ele continua orando. Um outro ponto bem interessante dessa situação, nesse texto, Jesus, ele dá o exemplo de subir e de como orar. Jesus, ele dá uma ordem para aqueles que estavam com ele, para também orar. Olha, fiquem aqui e só orem. Ora para que vocês não caiam em tentação. E Jesus desce a segunda vez e fala: gente, vocês não conseguem nem vigiar um pouquinho? Ora aí. E ele desce a terceira vez e fala: pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, vocês continuam aqui dormindo. Orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus, 3 vezes nesse texto, ele alerta os discípulos, e essa alerta, meus irmãos, é para mim e para você. Quantas vezes no nosso dia passamos por várias situações, quantas vezes no nosso dia passamos por vários problemas, e quantas vezes no nosso dia nós nem conseguimos ver as coisas que acontecem, os livramentos que são concedidos pelo Senhor para mim e para a sua vida, e no entanto, o que é que a gente faz? A correria do dia faz com que a gente esteja disperso e não sinta isso. Jesus, em um curto período de tempo, alertou os discípulos dele por 3 vezes. E ele continua alertando cada um de nós em todo tempo. Estejam sempre orando. Estejam em constante oração. Se a gente for olhar, olha só, se a gente for pegar e fazer um apanhado na Bíblia de quantas vezes aparece essa questão orar e oração, é de Gênesis a Apocalipse. Não tem um livro na Bíblia que não fale de oração. Em todos os livros, se você for fazer um apanhado, você vai ver aí que alguém em algum momento falou de oração ou falou para orar. Jesus, ele chega em um curto período de tempo e alerta a mim e a você: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês consigam alcançar o trono da glória. Orem para que a benevolência do Senhor alcance a sua vida. Orem uns pelos outros, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós somos dependentes da oração uns dos outros. Na mesma ocasião que Jesus ele chega e nos ensina a entrar no nosso quarto e orar, ele também deixa muito bem claro de que, lá em Tiago, capítulo 13, se eu não estou enganado, de que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração desses justos que estão aqui, ela vai ter efeito sim no trono da glória, e vai voltar, chega como cheiro suave no trono da glória, e volta como bênção, como milagre na vida de cada um de vocês. Essa é a função da oração. Essa é a função da irmandade que existe entre cada um de nós através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Um ajudando o outro, um orando com o outro, um seguindo o conselho de Jesus e o exemplo dele. Em tudo Jesus foi exemplo. Em todo tempo Jesus foi exemplo. Em todo tempo Jesus mostrou para mim e para você de como nós devemos agir, de como nós devemos andar e principalmente até de como falar com o Pai. Jesus poderia simplesmente falar: ó, eu vim aqui,
eu vou morrer ali na cruz por vocês, vocês agora se viram, vou carregar o pecado de vocês aqui, agora é com vocês. Mas não. Ele é tão misericordioso que ele, depois que ele morre, quando ele ressuscita, ele fala, ó, calma, calma, fica tranquilo, o Espírito Santo vai ficar com vocês. E o Espírito Santo, ele é consolador, só que tem um detalhe, o Espírito Santo, ele nos alerta, ele não nos impede, ele nos alerta. Aí vem um grande detalhe com relação ao Espírito Santo. Como é e quando é que eu vou ter entendimento dessa alerta do Espírito Santo? Como que eu vou saber que o Espírito Santo ele está me mostrando que isso é errado ou aquele é o caminho para ser seguido? Quando? Relacionamento, comunhão, participação no corpo de Cristo. E como é que eu alcanço tudo isso? É entrando no meu quarto, fechando a minha porta, me ajoelhando e orando ao meu Deus que está nos céus. E através do poder que há no nome de Jesus, Ele me responderá em tempo hábil e eu estarei sensível à voz dEle. Quando nós não temos comunhão com o Senhor, não adianta. Não tem a possibilidade de você sentir a presença do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Você que ora em todo tempo e tem essa comunhão, repare bem, quando você está naquela agonia para fazer alguma coisa, vou citar um exemplo claro aqui, rápido. Eu vou viajar. E aí, de uma hora para outra, tá tudo pronto, passagem comprada, ou então o carro fez a revisão, arrumou as malas, tá tudo arrumadinho, e aí você fala, vou viajar agora com a família, e aí bate aquela angústia dentro do seu coração. Aí você começa, rapaz, é para eu viajar ou não é? O nome disso, entendo eu, que é a sensibilidade que nós temos quando buscamos a presença do Senhor através da oração. Porque não é só o relacionamento não está condicionado a gente ir para a igreja, irmãos. O relacionamento não está condicionado a gente, no caso, fazer evangelismo na rua. O relacionamento não está condicionado a gente subir num púlpito e pregar a palavra. Não, isso é ordem dele. Isso foi ordem que o Senhor deixou para a gente fazer. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é ordem. Isso não é relacionamento. Relacionamento é orar e falar com o Pai. Falar com o teu Pai que estás nos céus. Com o teu Deus que estás nos céus. Porque é de lá que Ele ouve a sua voz e te responde. Não do jeito que a gente quer ouvir, mas do jeito que a gente precisa ouvir. E aí a gente ouve a voz do Senhor e a gente fala, rapaz, não vou viajar mais não. Desfaz tudo. Ah, mas o carro tá... Desfaz. Não vamos mais. Aí pouco tempo depois você liga a televisão, então 3 dias depois você liga a televisão, na mesma BR que você ia passar, teve um acidente. O relacionamento através da oração nos livra de tanta coisa, irmão. E eu falei aqui que até as coisas que a gente não vê. E é dessas coisas que a gente não vê que a gente tem que se atentar em todo tempo, de em todo tempo orar e agradecer. Na proporção que a gente agradece, fala, ora ao Senhor, por esses detalhes que nós não vimos, automaticamente a bênção dele nos alcança mais ainda. Se eu for abrir um leque aqui para poder falar com relação ao que a oração fez na minha vida, meu Deus do céu, eu vou passar aqui a semana falando. Mas por conta da oração, o Senhor me livrou da morte causada pela meningite. Eu fiquei uns 51 dias internado em um hospital lá em Salvador, no isolamento, e a coitada da minha esposa lá o tempo todo, 24 horas do meu lado. E até um momento que a gente não sabia, os médicos não sabiam mais o que fazer. E eu cheguei para minha esposa e falei, me perdoa, mas eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me leve, porque eu não estou mais aguentando. E nessa mesma noite entrou um rapaz lá, um enfermeiro, ele procurando minha veia, não achou. E minha esposa, sem mais saber o que fazer, ele não achou minha veia, ele falou, vocês já oraram? Aí eu, eita. Minha esposa deu aquele estalo, isso eram umas 10 para 11 horas da noite.
minha esposa começou a botar nos grupos da igreja, começou a disparar para todo mundo. Gente, a gente precisa fazer um momento de jejum e oração. A gente vai começar agora meia-noite, vai ser até amanhã, meio-dia. Eu preciso que vocês me ajudem em oração e jejum. Ok? Ok. Pronto. Começou o processo, a igreja orando, todo mundo orando. Meus irmãos, eu já tinha 12 dias que eu estava sem comer nada. Nada, não entrava nada. Nessa mesma noite, às 3 horas da madrugada, eu acordei e falei, mulher, eu tô com fome. Ela correu, ligou para a enfermeira, não, tudo fechado, correram, abriram a cozinha, pegaram os iogurtes e trouxeram para eu comer. No outro dia começou o processo de cura e recuperação. E eis-me aqui hoje para poder contar essa história. E tudo começou através da oração. Detalhe, esse enfermeiro ninguém sabe quem é. Ninguém nunca viu lá no hospital. E a gente não teve notícia nunca mais desse cara lá no hospital. Oração é o ponto crucial para salvar, solucionar, curar, libertar, ajudar, prosperar, resolver qualquer que seja o problema ou a causa que você esteja enfrentando. Após essa oração de Jesus de joelho ali no monte, Jesus ele desceu e ali ele já tinha ciência de que aí após isso já começa o processo da prisão, ele já desce sabendo, Senhor, vou até o fim. Quando Jesus começa a orar, ele fala, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Depois que os anjos vêm e confortam o Senhor, ele desce pronto e preparado para a prisão dele, porque ele vem alerta, vamos, porque eis que vem o traidor. Ele já desce convicto, fortalecido no Senhor, de que ele iria passar por aquilo ali. E ele iria superar e ele iria vencer. Se ele fez isso, se ele mostrou isso aqui, e se Mateus, se Marcos, se Lucas, se João revelou isso aqui na palavra, é para mostrar para mim e para você, de que nós também alcançaremos a benevolência do Senhor nas nossas vidas com relação a tudo aquilo que estamos vivendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, permaneçam firmes na oração. Não cansem os seus joelhos. Não cansem os seus joelhos. Façam com que os seus joelhos permaneçam calejados. É porque através deles, muitos da sua casa serão alcançados, abençoados e sairão vitoriosos. É através do seu joelho que muitos irão para o céu. É através do seu joelho que aqueles que estão nos hospitais e nos leitos sairão dando glória a Deus, cantando o hino da vitória. E é através dos seus joelhos que a sua casa irá bem, porque assim diz o Senhor. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa rica oportunidade e só continuo clamando e orando ao Senhor, mais uma vez, para que a bondade, a misericórdia, as ricas bênçãos que emanam do trono da glória, ela alcance a vida não só de vocês, mas de toda a sua casa, de toda a sua parentela. E por onde você passar, todos entendam que a bondade, a presença do Senhor é sobre sua vida e alcance a todos que estão olhando para vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aí eu fiquei presa aqui nesse versículo 40. Aí quando